Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Estamos de volta aí e eu devo dizer a vocês que essa semana não terá aula de filosofia, como sempre tem na segunda ou no finalzinho da terça. Infelizmente não vai ter. Eu andei estudando muito, geralmente eu faço no fim de semana os vídeos, só que esse fim de semana eu me dediquei mais à farmacologia, mais especificamente à farmacocinética e à farmacodinâmica. Então esse fim de semana eu estava atolado nisso e também atolado em algumas plantas de casas que eu estava fazendo a questão hídrica, a questão elétrica de algumas casas. Isso tomou meu tempo, mas enfim, vamos ao vídeo de hoje. Nós precisamos entender primeiro o porquê do Estado liberal. Eu andei revisando aqui algumas coisas e eu percebi que o Lênio Streck ele deixou de lado muitas coisas que estavam acontecendo. Por que o Estado liberal ele ganhou tanta força assim? E é esse o assunto do vídeo de hoje. Vamos fazer um contexto histórico para conseguir ligar o porquê das coisas. Então, nós temos aqui a burguesia, que era antigamente algo muito importante de eu falar para vocês, é que hoje em dia a gente tem a visão da burguesia como um estado burguês do tipo genérico, do tipo espantalho. Isso aqui é muito fácil hoje em dia você colocar um espantalho. A técnica do espantalho, o comuna, o liberal, etc., burguesia, de forma genérica. Não estamos aqui para isso. Não é para isso que o canal QAB existe. O canal QAB é raciocínio lógico, é queima de fosfato. Então vamos pensar. O que nós temos hoje em dia? Nós temos médias empresas, grandes corporações, corporações embebidas dentro da política, e nós temos também tiazinhas que vendem produtos. Então, seguindo a regra da burguesia, o que era a burguesia? Era os caras dos burgos lá, os comerciantes. Então, tudo isso daqui é a mesma coisa. Você está entendendo que existe uma diferença que você colocando a lógica para trabalhar, você entende. Existe uma diferença evidente aqui. Não é tão genérico. Burguesia genérica é algo que só agora, nesse século, existe. Mas se você parar um pouquinho para pensar, você vai ver que as coisas são bem mais complexas, do que você colocar as coisas num balaio genérico. Levando isso em conta, aí nós chegamos a mais um ponto, que é a questão de que o Estado liberal precisou de algumas coisas acontecerem. Nós temos muitas coisas aqui nessa época, Estado liberal, Estado proto-social, welfare state, muita coisa aconteceu. E foram coisas importantes que não estão dentro do livro do Lênio Streck, como por exemplo, Revolução Industrial. Nós tínhamos a própria Renascença, que teve um grande impacto, depois o humanismo, o iluminismo, sem falar que o iluminismo aqui foi quase que essencial. E a reforma protestante. Teve um grande impacto. A reforma protestante teve um grande impacto. Tudo isso foi deixado de fora dentro do livro. E agora eu estou comentando para vocês que isso foram coisas que aconteceram e moldaram o Estado liberal. No meio disso daqui, começaram a surgir as primeiras ideias de o porquê que existem nações que são mais ricas do que outras. Aí vem a ideia das primeiras teorias econômicas. Aí vem a riqueza das nações. E aí começa a se falar sobre o capitalismo. Aí é que vem a grande questão. A burguesia não se dava conta, naquela época dos burgos, o que era capitalismo. Simplesmente acharam um jeito de ganhar dinheiro. Eles eram o que nós chamamos hoje de empreendedores. E não necessariamente um burguês seria um cara rico. Não dava para saber. Muitas vezes ele fazia o burguinho dele e se fudia. Assim como é hoje. Tem muita gente que tenta empreender e não consegue empreender. Aqueles que tiveram sucesso tinham escolha. A escolha de quê? Ficar numa boa ou então tentar mudar a realidade política. Aí nós estamos falando dos carinhas que queriam ir para a política dentro da visão liberal. Os liberais que seguiram o caminho da política. Então aqui você vê que existe uma diferença. Não é todo burguês que quis ir para a política. Existiam pessoas que foram para a política.
Até então, o Estado absolutista estava cagando e andando para esses caras, porque não ofereciam ameaça. Nós temos aqui poder, como eu já disse para vocês, o poder absolutista era divino. Isso só começou a mudar com a reforma protestante, só que aí então o rei ele se apoiou dentro de um Estado mais legal através do financiamento daquilo que nós vimos anteriormente, que era chamado de quê? Contrato social. Então um contrato social para o rei era um salvaguarda. Só que ele não esperava que dentro dessa salvaguarda existiria pessoas que iam tentar derrubar o rei, que é os liberais da época. Então eu posso dizer, através desse raciocínio agora de vocês, que eu estou fazendo com vocês, que foram os liberais que derrubaram o Estado absolutista. E foi o capitalismo que derrubou o Estado absolutista. E é obviamente que isso gerou um choque para todo o poder político. Existia algo que fazia as pessoas terem poder para derrubar reis. Isso surgiu com o iluminismo também. A ideia, como vocês podem ver, o John Locke ele era o quê? Era um liberal. E o que John Locke pregava? Ele pregava o Estado ter que se submeter a direitos naturais. Era isso que John Locke pregava. Ou seja, o Estado só funciona se ele não tirar os direitos naturais das pessoas. Então vocês veem o poder que teve do iluminismo. Mas para o iluminismo existir, antes teve que existir humanismo, teve que existir todas essas bagaças que estava acontecendo. Outro detalhe muito importante, Revolução Industrial. A gente tinha burgo. O burgo era o seguinte, comércio tinha um tempo para você manufaturar as coisas, para você poder vender. Quando surge a Revolução Industrial, e eu não vou falar nem das ondas que teve, tem várias ondas de Revolução Industrial, mas vamos nos focar no que representou isso. Representou eficiência em menos tempo. Quando você é mais eficiente, você acumula mais capital. Aí estava existindo outro problema. Um problema de choque entre aqueles que detinham capital e aqueles que não tinham, que é a visão negativa do Estado que vocês vão conhecer no futuro. Só que essa visão de acúmulo de capital deu mais liberdade, e essa mais liberdade surgiu o Estado liberal que fudeu com o Estado absolutista. Simplesmente isso. Tanto que é que até hoje todos os estados tendem a controlar o capitalismo. Aí você me diz, eles tendem a controlar o capitalismo porque o capitalismo é agressivo, tal. Você tem que ver o fundo disso daí. Você tem que ver o fundo do poço. Que a intenção de controlar o capitalismo não é para controlar a agressividade dele, mas é para controlar esse poder que o capitalismo tem de derrubar governos. Até então esse era o único. Depois surgiu o anticapitalismo, que era outra forma de se chegar ao poder através das lutas de classe. Que aí já é outro detalhe, é outra história que vocês ficarão sabendo em breve. E por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido o porquê do Estado liberal. Existiam várias coisas que foram acontecendo. Foi se dando poder ao liberalismo, foi aumentando a capacidade de acúmulo de capital e teve gente desses liberais que começaram a se interessar pela política, ou para financiar políticos. E por hoje é só, galera. Vai ter um vídeo duplo essa semana, que vai ser esse vídeo e vai ser a gente falando do Estado liberal de verdade. Então vamos lá, até a próxima. Valeu, galera.